Romana, particularmente no local. Boa tarde a todos. Não sei se é já para. Boa tarde, Ana, está boa? Faltam 2 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá. Ainda faltam 2 minutos para começarmos. Boa tarde, Ana Vieira, Olá, da Ana. PCP. É só dar a nota que o Dr. Vasco Melo substituirá o engenheiro que teve uma impossibilidade, chegará mais tarde, se puder ainda se juntar a nós, mas para garantir que começamos a sessão a horas, o Dr. Vasco Melo fará a abertura. Aproveito para agradecer também ao Dr. Paulo Moraes estar aqui connosco depois para nos fazer a apresentação, esperando que o nosso outro caso de sucesso também entre e corra tudo bem. Nós tínhamos hoje de manhã 100 inscritos, vamos ver quantas pessoas estarão de facto a assistir aqui ao nosso webinar. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Talvez já demos os 5 minutos de tolerância. Isto por videoconferência, o tempo parece de facto sempre mais longo. Eu convidava então o Dr. Vasco Melo a fazer a abertura desta sessão. Obrigada. Boa tarde a todos. A sessão de hoje surge, como saberão, na sequência da assinatura no passado dia 28 de novembro, entre a CCP e a ADN, o Governo, de um pacto e de um plano setorial, os quais têm como objeto a redução do consumo energético. O plano setorial para o comércio de serviços engloba medidas de redução, quer de energia, quer de eficiência hídrica. Penso que nem todos terão a percepção, e isso é algo que muitas vezes não acontece, que o setor dos serviços, incluindo o comércio, é um dos grandes consumidores de energia elétrica. De acordo com os dados da Pordata relativos a 2020, este setor representa 35% do consumo da energia elétrica total do país. Neste contexto, a CCP entendeu subscrever este plano e comprometer-se com medidas de redução de consumos, não só pelo momento específico que se vive, situação de conflito na Ucrânia, mas também como um meio de impulsionar uma transição que consideramos fundamental e que muitas empresas têm vindo a prosseguir, embora a velocidades diferentes. A guerra que todos nós esperamos que termine em breve, e se assim o for, fará que não seja, pensamos que se fará com que não sejam necessárias novas medidas adicionais por imposição ou por recomendação nacional ou comunitária. Mas serão as próprias exigências das empresas e dos consumidores relativos a um comportamento mais amigo do ambiente que irão fazer perdurar a necessidade de fazer esta transição. É evidente que a CCP, representando muitos setores muito diversos, a aplicação destas medidas terá que ser distinta e diferente consoante o setor que nos reportamos. Porém, as reações que recolhemos, quer a nível de direção, quer a nível das nossas associações, levam-nos a concluir que as empresas estão disponíveis para corresponder a esse plano e até ir mais longe, se as circunstâncias assim o permitirem, nomeadamente financeiras, a fazer investimentos nestas áreas. Também ninguém ignora que a generalidade das nossas empresas foi confrontada nos últimos meses, em especial setores que têm grande aplicação de energia, nomeadamente a restauração, com um aumento muito significativo da fatura de eletricidade. Em média, estas empresas estão a pagar 3 vezes mais do que em períodos anteriores e este, naturalmente, é um dado que pesa na decisão de adotar comportamentos mais sustentáveis. Infelizmente, esta guerra surge na sequência de uma crise, a crise Covid, que penalizou essencialmente o setor do comércio e de muitos serviços, o que dificulta a aposta destas empresas em novos investimentos, promotores de uma eficiência energética. Mas os que têm condições para fazer esses investimentos têm-no feito. Esperamos que, quer o PRR, quer o PT 2030, tragam aqui oportunidades para as nossas empresas. Todavia, no âmbito deste protocolo, não cabe só sensibilizar e preparar as nossas empresas. Há que também sensibilizar os consumidores para a necessidade desta poupança. Estamos bem conscientes que os consumidores clientes, ao entrar nos estabelecimentos, tenham estranhado temperaturas mais baixas, em especial quando as permanências são maiores, como é o caso da restauração e dos cabeleireiros e outros setores dos serviços. Neste contexto, e até independentemente das iniciativas previstas no nosso plano, é fundamental um plano global que sensibilize e informe os consumidores para estas iniciativas como parte de uma estratégia mais global que a todos beneficia. Gostaríamos, a finalizar, de solicitar às nossas associações que desenvolvem todos os esforços para promover esta iniciativa e ajudar, que desenvolvam todos os esforços para promover esta iniciativa e ajudarem as empresas a implementar as medidas previstas. Tenho dito e muito obrigado.
Olá, boa tarde, não sei se me estão a ouvir. Perfeitamente. Olá, peço que tive aqui uns problemas com o portátil, que não teimou em não ligar e estou a tentar ligar-me do telemóvel, por isso é que não consegui estar nem a tempo, nem não estou a conseguir ligar do portátil, mas de qualquer maneira estou aqui. Queria apenas, obviamente, agradecer esta organização, agradecer, obviamente, o empenho de todos nesta missão, neste desígnio nacional. Como sabem, temos um grande desafio pela frente, temos uma meta voluntária para cumprir, ou pelo menos todos os Estados-membros têm essa meta voluntária para partir, apesar de que, segundo o último relatório, nem todos os Estados-membros cumpriram ou estão a cumprir com essa meta e com essa obrigação voluntária, lei voluntária entre aspas, de definir planos de poupança a nível europeu. Há pelo menos 8 países que não implementaram qualquer tipo de plano, o que realmente mostra que nem todos estão focados neste momento nesta grande prioridade, neste grande desígnio que é a poupança de energia para fazer face às consequências graves que decorrem da crise e da guerra na Ucrânia. Portugal, como sabem, assumiu rapidamente esse chamamento por parte da Comissão Europeia, fez um trabalho, como todos bem sabem, durante o verão passado, de elaboração de um plano em articulação com todas as entidades, assinou muito recentemente em novembro os pactos setoriais esses que são, na realidade, um compromisso assumido por parte de certas entidades que são entidades de referência e que têm um grande impacto em toda a atividade económica no nosso país. Houve esse compromisso assumido também por parte do Governo ao subscrever também os próprios pactos setoriais, ou seja, os pactos setoriais não foram apenas pactos assinados entre a ADN e as entidades, mas são pactos também que contam com o compromisso claro do Governo, na altura assinados pelo Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, ou as Ministras das Infraestruturas, mas estou mais do que certo que o compromisso assumido é um compromisso que se mantém no tempo, e não é um compromisso político, é um compromisso político, mas que se mantém no tempo, por isso estou certo que a nova Secretaria de Estado assumirá claramente esse compromisso no que diz respeito ao relacionamento com as entidades. Isto para dizer que temos todos uma meta para cumprir, é verdade que é uma meta ambiciosa, mas também é verdade que houve e presenciámos de forma informal e também formal, que houve muitas entidades do setor privado a avançarem de forma proativa, de forma voluntária com medidas de poupança. Isso mostra realmente que o compromisso é genuíno, que a vontade de contribuir é genuína e que o interesse em contribuir para esta grande missão é genuíno e obviamente queremos agradecer e queria agradecer em nome do Conselho de Administração da ADN, queria agradecer o empenho de todos hoje aqui representados, quer através da direção como de todos associados, o empenho nesta grande missão. Eu penso que temos as ferramentas necessárias, temos compromisso, temos vontade, temos empenho, temos aqui tudo o que precisamos de ter, agora é preciso obviamente é fazer acontecer, como dizia uma referência a um antigo chefe meu, há muitos anos atrás, dizia que não, o que é importante é fazer acontecer, e eu acredito que é preciso agora este momento é fazer acontecer, e nós não podemos fazer acontecer sem a ajuda de todos, sem o contributo de todos. É importante tirarmos partidos dos pactos setoriais, porque eles foram feitos e foram assinados e foram preparados e assinados a pensar também nas especificidades de cada entidade que subscreveu os pactos. O plano está feito para um universo nacional, para um universo mais geral, e depois os pactos foram adaptados a pensar nas especificidades de cada setor. Este setor em questão é um setor que também tem as suas especificidades e por isso os pactos refletem exatamente isso. E segundo os pactos e pelos pactos que nós devemos colaborar. Acresce também aos pactos, recentemente, a criação da Comissão de Acompanhamento do Plano de Monitorização, que vem aqui robustecer ainda mais e vem aqui tornar ainda mais claro a necessidade e a importância que o Governo dá à implementação dos pactos, com a necessidade de haver aqui uma monitorização, essa monitorização que está atribuída à ADN, mas é uma monitorização que a ADN não faz sozinha, é uma monitorização que a ADN faz em parceria com todos, em parceria com o setor, em parceria com os setores,
e a Comissão de Acompanhamento vai permitir realmente assegurar que essa monitorização é feita, assegurar que a informação, que existe informação, que a informação é trabalhada e que realmente tudo decorre conforme está previsto. Penso que, não diria que estamos pela primeira vez, mas estamos perante uma missão única, no sentido em que está a pedir a um país inteiro, a vários setores que contribuam para uma monitorização. A monitorização é algo que é extremamente importante no que diz respeito à política pública. Temos que garantir que este instrumento de política pública que foi criado, que é o Plano de Poupança de Energia, tem uma monitorização eficaz, que reportamos de forma eficaz e cumprindo os timings que estão previstos, porque só tendo um reporte adequado, eficaz e consistente, é que na realidade estamos a ser coerentes também com aquilo que é a nossa missão e o desafio que assumimos perante a Comissão Europeia, em nome do Governo, mas em nome de todo o país. Por isso, não querendo prolongar mais, estou certo que esta ação vai ser uma ação bastante esclarecedora e muito interessante, e ela própria já contribui para um dos objetivos do próprio Plano de Poupança no que diz respeito à informação e à comunicação, é comunicar com os vários setores, comunicar com as várias entidades que assinam o pacto. Depois queria obviamente agradecer ao Sr. Presidente, queria agradecer a todos, à direção, queria agradecer a todos os associados e queria agradecer obviamente o empenho de todos nesta grande missão que temos pela frente, e obviamente já boa sorte para os trabalhos que vamos ter agora durante a próxima hora, e que seja uma sessão esclarecedora, e dizer que cá dentro obviamente está disponível para prestar esclarecimentos adicionais, para promover sessões adicionais que sejam necessárias e que identifiquem como necessárias. Por isso, muito obrigado a todos e passo então a palavra para o próximo orador. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu pedia só para fazer o compartilhamento da tela para poder fazer aqui a apresentação, por favor. Obrigada. Ora bem, boa tarde. O meu nome é Cláudia Mafra, trabalho na ADN, na Direção de Estratégia, Políticas e Projetos, e estou hoje aqui em representação da equipa que desenvolveu este plano, o Plano de Poupança de Energia 2022-2023. Como nota inicial, gostávamos de destacar que este plano não pretende de forma nenhuma prejudicar as empresas, ele muito pelo contrário, pretende contribuir para a sua competitividade e para aumentar a sua resiliência face à instabilidade do mercado energético e incerteza relativamente aos preços da energia, porque se pouparmos consumos que não são essenciais, estamos a evitar gastos que não têm que existir e que poderão ser investidos e fomentar a produtividade das empresas. Por outro lado, sabemos também que o cliente está cada vez mais sensibilizado para as questões ambientais e energéticas, e o facto das empresas terem realmente esta preocupação e de implementarem medidas de poupança pode ser comunicado ao cliente e contribuir para o aumento da sua satisfação. Pode até ser um fator diferenciador e influenciar a sua escolha. Em suma, acreditamos que o que se propõe neste plano e visa poupar energia pode de facto ser capitalizado e representar aqui um ganho adicional para as empresas. O que temos para partilhar convosco é, em primeiro lugar, rever o contexto em que surge o plano de poupança de energia, depois entrar em algum detalhe no plano em si e mais especificamente nas medidas aplicáveis ao comércio e serviços. Seguidamente apresentamos os resultados previstos, abordamos a questão da monitorização, portanto a fase em que nos encontramos neste momento, destacamos também os pactos setoriais e a comissão de acompanhamento que foram já referidas pelo Nelson, e vamos também falar das componentes de comunicação e sensibilização e de formação e capacitação. Depois, por último, vamos ver qual o papel do comércio e serviços na implementação deste plano e de como a vossa colaboração enquanto associações do setor é essencial para o seu sucesso. Por que este plano?
Como todos sabemos, a agressão da Rússia à Ucrânia impactou gravemente o mercado mundial de energia e vai expor a dependência da Europa dos combustíveis fósseis externos e colocar em causa a segurança do abastecimento energético europeu. Como resposta a esta crise geopolítica, em março do ano passado, a Comissão Europeia lançou uma ação europeia conjunta, o REPowerEU, e em conjunto com esta iniciativa surgiu também o regulamento Poupar Gás para um Inverno Mais Seguro, e é então neste enquadramento que surge o Plano de Poupança de Energia 22-23. Todos os Estados-membros tiveram que fazer o seu próprio Plano de Poupança de Energia, com o objetivo de alcançar uma redução voluntária, pelo menos para já, de 15% no consumo de gás. O período de referência para esta redução é de agosto de 2022 a março de 2023, mas pelo que temos vindo a verificar pelas movimentações ao nível da Europa, é que possa eventualmente haver aqui já um prolongamento da aplicação destes planos. Sendo que agora já não é tanto a preocupação em assegurar a segurança de abastecimento neste inverno que vivemos agora, mas sim em assegurar o próximo inverno. Caso a União Europeia decrete o estado de alerta, passamos do caráter voluntário para um caráter obrigatório e, nesse caso, há derrogações e isenções que poderão ser ativadas para Portugal, mas para já o foco são de facto os 15% de redução voluntária no consumo de gás. Importa destacar que existem diversas variáveis que afetam o consumo nacional de gás, até como o próprio aumento do custo do gás natural, e que este plano não é a única resposta de Portugal para esta redução do consumo, mas sim uma das iniciativas que complementam a resposta global de Portugal. É relevante destacar que aqui não se pretende apenas uma redução direta do consumo final de gás, pois os consumos de eletricidade e de água também têm implicações no consumo de gás. Por exemplo, no ano passado, que foi um ano de seca, até termos fortes chuvas em dezembro, cerca de metade do consumo nacional de gás foi devido à produção de eletricidade. Isto porque quando não há chuva também não há água para produção hidroelétrica, então temos que recorrer mais ao gás para produzir eletricidade. E daí ser determinante uma abordagem integrada que promova igualmente a redução dos consumos de eletricidade e de água, para também de forma indireta conseguirmos reduzir o consumo de gás. E portanto são diversos os fatores a ter em conta, e este plano é uma das peças do puzzle que vai permitir obter esta resposta da parte de Portugal. O plano é importante porque existe de facto a necessidade de continuar a reforçar a aposta, tanto no aumento da eficiência energética e hídrica em todos os setores, como também transversalmente reforçar cada vez mais a nossa aposta na produção de energia a partir de fontes renováveis, nomeadamente através do autoconsumo com as comunidades de energia renovável tão faladas atualmente. Porquê a ADEN? A ADEN é a Agência Nacional de Energia, é uma instituição agregadora que mobiliza e dinamiza a aplicação das políticas públicas, e isto sempre com o objetivo de desenvolver iniciativas em benefício de todos os consumidores de energia. A ADEN está de facto próxima das empresas e das associações que as representam e está de facto muito próxima do cidadão. E contribuímos naturalmente para o reforço do posicionamento nacional nesta linha da frente para a descarbonização e para a transição energética. Entrando agora no PPE, no Plano de Poupança de Energia 22-23, o plano tem 3 grandes dimensões e refere medidas específicas para cada uma delas. Estas 3 dimensões são a administração pública central, a administração pública local e o privado, e aqui como privado referimos a indústria, o comércio e serviço e o cidadão. Adicionalmente, tem prevista uma medida transversal às 3 dimensões, que consiste numa campanha de comunicação e sensibilização ao nível nacional. Conforme já referi anteriormente, não chega a abordar apenas o consumo final de gás, então, desta forma, o plano inclui medidas para a componente de gás, de eletricidade e também para aumentos da eficiência hídrica. O plano, embora refira algumas medidas com investimentos, é essencialmente baseado em medidas comportamentais e recomendações. Estamos aqui a falar principalmente em boas práticas e por vezes consideramos que estas medidas são as mais fáceis de implementar, mas na verdade são muitas vezes as mais difíceis, porque todos nós temos os hábitos já tão enraizados que para mudar de forma consistente e definitiva é um processo que requer de facto muito empenho
e trabalho da parte de todos nós. Por isso destacamos que é preciso de facto um esforço conjunto para que estas alterações de comportamento ocorram, não de vez em quando, mas que com consistência sejam capazes de perdurar no tempo e se tornarem nos nossos novos hábitos automáticos. Em termos de caráter de implementação, as medidas do plano são apenas obrigatórias para a Administração Pública Central. Para as restantes dimensões, as medidas são recomendadas e não obrigatórias. O plano está vigente até ao final de 2023 e foi realizado em articulação com o setor. Nesse sentido, em agosto do ano passado, a ADN realizou esta auscultação a mais de 50 entidades, tanto interlocutores das áreas governativas como associações e agências, entre outros, e com os inputs internos da Casa da ADN e com os inputs externos que recebemos, verificámos um grande alinhamento entre as propostas, o que acreditamos que é um sinal positivo e que se traduz na aceitação do plano. E, à partida, no possível compromisso geral com as medidas propostas, nomeadamente pelos vários setores. Relativamente às medidas de poupança, a tabela que vemos neste slide resume as medidas por áreas, bem como as dimensões a que são aplicáveis. E podemos ver que há várias medidas que são transversais às 3 dimensões. Relativamente ao setor do comércio e serviços, destacam-se medidas dedicadas à climatização, à iluminação, à produção de calor e frio, a piscinas e complexos desportivos, às práticas de gestão dos recursos humanos que permitam reduzir o consumo energético, à produção local de eletricidade a partir de fontes renováveis e à capacitação para potenciar a eficiência energética. Adicionalmente, existem medidas para aumento da eficiência hídrica, para a redução do desperdício de água na rega e também para a capacitação para potenciar a eficiência hídrica. Por último, existe a grande medida transversal, já falada anteriormente, que é a Campanha Nacional de Comunicação e Sensibilização. No total, são 7 medidas para a Administração Pública Central, 9 para a Administração Pública Local e 13 para o setor privado, incluindo o setor do comércio e serviços. Gostaríamos também de referir que, em paralelo com a auscultação ao setor, foi também realizada uma análise de benchmarking ao nível europeu, isto relativamente aos planos nacionais e medidas que os vários países foram comunicando, e aqui neste slide temos o top 10 das medidas do plano. E verifica-se, para além de estarmos alinhados internamente em Portugal, estamos também alinhados com os países europeus. Ao nível da Europa, existem muitas medidas incidindo em comunicação e sensibilização, em iluminação pública, iluminação de espaços comerciais, climatização de espaços comerciais e também para práticas de gestão dos recursos humanos, nomeadamente o teletrabalho. Desta forma, conclui-se que estamos bastante alinhados, tanto interna como externamente. Entrando agora nas medidas específicas para o setor privado, incluindo o setor do comércio e serviços. São 13 medidas no total, das quais 9 são dedicadas à energia e 4 dedicadas à eficiência hídrica, e há 9 medidas que implicam investimentos. Todas estas medidas são de caráter recomendatório e, de seguida, vamos dar uma visão geral de cada uma destas medidas, apresentando alguns exemplos de ações. Isto sendo que cada medida consiste num conjunto de ações, com ou sem investimento, que se complementam para atingir o objetivo da medida. E a ideia aqui não é estar amassados com um grande nível de detalhe, mas sim dar uma visão rápida de cada medida e depois no final haverá espaço para debate e estaremos disponíveis para esclarecer dúvidas ou para discutir alguma medida em menor detalhe. A primeira medida é a redução do consumo de energia associada à iluminação interior e exterior. O foco aqui consiste em desligar iluminação que tenha caráter decorativo durante um certo período de horas, salvaguardando sempre todas e quaisquer questões de segurança, desligar a iluminação de caráter publicitário num período horário específico, desligar a iluminação de montras sempre que as lojas estejam fechadas e desligar a iluminação interior sempre que o espaço não esteja a ser usado ou após o horário de trabalho. Isto, mais uma vez, é uma boa prática e por isso deverá ser um hábito automático,
Como já foi referido neste âmbito, o plano tem muitas medidas comportamentais, o seu foco é realmente reduzir aquilo que não é essencial e, portanto, promover a utilização de luz natural e adequar os valores de iluminância, de densidade e intensidade de iluminação às necessidades dos vários espaços. Com o investimento nesta medida, temos a implementação de sistemas de gestão para a racionalização dos consumos, sempre que possível, e também a substituição de iluminação por tecnologia LED. Isto sabemos que não são temas novos e que muitas empresas já têm este tipo de medidas implementadas, mas consideramos que ainda existe espaço para aumentar a sua abrangência, principalmente devido ao impacto significativo que tem tanto no consumo energético como, consequentemente, nos custos a ele associados. Soma-se a esta medida uma outra, que é focada especificamente em superfícies comerciais. São duas medidas com ações cumulativas. Nesta medida, temos como ações sem investimento desligar a iluminação de reclames num determinado período de horas, ajustar os níveis de iluminação no interior das lojas, reduzir a iluminação em áreas de parqueamento interior, mais uma vez sempre salvaguardando questões de segurança e de conforto dos visitantes, e com investimento temos a instalação de sensores de movimento e também fotoelétricos, sempre que possível e adequado. Relativamente à climatização, a regulação dos setpoints dos equipamentos interiores é de facto um fator determinante, então nesse sentido recomenda-se um valor de aquecimento no inverno não superior a 18 graus e de arrefecimento no verão não inferior a 25. É importante destacar que por cada grau extra de aquecimento no inverno ou de arrefecimento no verão, estamos a aumentar o consumo energético e por vezes até a reduzir o conforto térmico, acabando por resultar em espaços que ficam sobreaquecidos ou sobrearrefecidos. Destacam-se igualmente boas práticas, como manter portas e janelas fechadas, sempre que o sistema de climatização estiver ligado, e desligar os equipamentos sempre que os espaços não estejam ocupados. Sim. Também no caso da climatização, soma-se esta medida uma outra focada especificamente em superfícies comerciais. Se calhar podemos falar daqui a uma horinha, pode ser, que eu estou aqui numa reunião, pode? Não. Até já. Novamente trata-se de medidas e ações cumulativas. Esta medida aborda alguns critérios para a regulação da temperatura em parques de estacionamento e para o ajuste de parâmetros de ventilação e de temperatura interior em lojas, parâmetros de chillers, parâmetros de pressão diferencial de bombagem de água, parâmetros do modo de operação de torres de arrefecimento, bem como modulação da velocidade dos ventiladores de UTAs. Segue-se uma medida relativa à produção de calor e frio, não relacionada com climatização, que comporta ações como a regulação de temperaturas de refrigeração e de frio industrial e a instalação de portas e cortinas em arcas de frio. Como o peso deste tipo de consumo habitualmente é muito significativo, Estás-me a ouvir, Sofia? destaca-se a importância da implementação de medidas com investimentos que tenham um período de retorno reduzido. Em termos de consumo energético em piscinas e complexos desportivos, para além das medidas que vimos até agora, temos ações específicas, como a regulação da temperatura da água das piscinas cobertas e também da temperatura de aquecimento do ambiente, para setpoints definidos, a regulação da temperatura do sistema de águas quentes sanitárias, sempre sem comprometer a manutenção dos sistemas, a regulação do caudal das torneiras e chuveiros para assegurar as necessidades, mas evitando o desperdício de água, e com investimento destaca-se o reforço da manutenção periódica preventiva, sempre na ótica da prevenção e não de depois irmos correr atrás do prejuízo, a utilização de capas térmicas sempre que as piscinas não estejam em utilização e privilegiar a utilização de energias renováveis no aquecimento de água. Uma medida que é transversal a todas as dimensões. Consiste nas práticas de gestão dos recursos humanos que permitam a redução dos consumos energéticos,
Aqui falamos da adoção de práticas como o teletrabalho ou regimes híbridos, obviamente quando estes possam ser aplicáveis, sendo que estas práticas passam pela sensibilização dos colaboradores e contribuem para a redução global do consumo energético. A produção local a partir de fontes renováveis é também transversal às 3 dimensões e passa por fomentar cada vez mais a implementação de sistemas que permitam esta produção de energia. Ao nível da formação e capacitação para a eficiência energética, temos a formação e acreditação complementar para técnicos de inspeção de sistemas técnicos e a formação complementar para técnicos de gestão de energia. Agora, passando à componente hídrica, o aumento da eficiência hídrica pode passar por ações como a redução do tempo de água corrente e a adequação da temperatura da água do sistema de aquecimento à estação do ano, a redução da quantidade de água utilizada na lavagem de pavimentos, a redução do número de lavagens de veículos e a adoção de estratégias como, por exemplo, a implementação de mecanismos de descarga dupla ou a diminuição do volume dos reservatórios sanitários. Aqui há ações já com algum investimento. Temos o reaproveitamento das águas dos sistemas prediais para fins adequados não potáveis e a substituição de água da rede pública por água residual devidamente tratada em etar para lavagem de pavimentos, veículos, jardins, etc. Também para o aumento da eficiência hídrica, mas agora em processos industriais. Existem diversas ações com investimento que são recomendadas, como é o caso da eliminação de perdas de água na rede de abastecimento da unidade industrial, reutilização e recuperação de água utilizada nos vários sistemas do processo industrial, recuperação do vapor de água gerado e também a gestão correta dos resíduos produzidos de forma a minimizar as necessidades de lavagem. Ainda no âmbito da eficiência hídrica, temos uma medida que visa a redução do desperdício de água na rega de espaços exteriores, conta com ações como a programação da rega para horários de menor evaporação, a correção da orientação dos dispositivos de água, de forma a eliminar desperdícios, a promoção de sistemas gota a gota com sensores de umidade, aproveitamento de águas pluviais para regas e lavagens, e sempre que haja um jardim, tentar privilegiar espécies de plantas com baixa necessidade de rega e que sejam apropriadas. Por último, temos uma medida que incide na formação e capacitação para potenciar a eficiência hídrica, nomeadamente através da formação no âmbito da eficiência hídrica, destinada a instaladores de produtos e equipamentos sanitários. Portanto, vimos até aqui as medidas específicas dedicadas ao setor privado, incluindo o setor do comércio e serviços, e agora, em termos de resultados do plano, ou seja, do que esperamos alcançar com o plano, destacando novamente que se trata de uma resposta conjunta, resultando não apenas da aplicação do plano de forma isolada. Até ao final de 2022 foi prevista uma redução de 5% face aos tais 15% que pretendemos atingir, sendo que esta redução, além de contar com as medidas do PPE, conta também com 2 outras iniciativas que já estavam em implementação, que são uma grande capacidade de injeção na rede de eletricidade produzida através de sistemas fotovoltaicos, que está prevista, e também temos os avisos do fundamental no âmbito do PRR que estão a decorrer. Desta forma, são estas as 3 grandes vertentes que contribuem para a redução do consumo conforme prevista. Até ao final de 2023, agregando novamente estas 3 vertentes, prevemos alcançar uma redução de 17% do consumo de gás. Para finalizar esta componente do plano, o PPE está alinhado com o setor, tal como já foi referido, está igualmente alinhado com os vários instrumentos de política pública existentes e vem complementá-los, portanto, não se vem sobrepor. A resposta de Portugal pretende limitar o consumo de energia que não é essencial, mas sem prejudicar a atividade das empresas,
Conforme foi referido no início, caso a União Europeia decrete o estado de alerta, o plano terá que ser revisto, até porque a meta será outra e passará a ter um caráter obrigatório. O cumprimento do plano não se esgota nas medidas de redução do consumo de gás e é de facto necessário o envolvimento de todos para que haja sucesso e para que consigamos atingir os resultados previstos. Neste momento estamos na fase de monitorização da implementação do plano. É a ADEN que é responsável por esta monitorização, em estreita articulação com a DGEG, a Direção-Geral de Energia e Geologia, em parceria também com associações do setor e outras entidades. Conforme foi referido pelo Nelson no início, fizemos os pactos setoriais e contamos também com as entidades signatárias destes para a monitorização. Foi também criada uma comissão de acompanhamento, com o objetivo de reunir todas as entidades detentoras de dados que possam de alguma forma contribuir para a monitorização e para robustecê-la. Estamos neste momento a trabalhar o modelo da monitorização, que é mensal. Portanto, estamos a definir mecanismos para acompanhar as componentes do gás natural, da eletricidade e da água. E a monitorização passa também pelo acompanhamento dos avisos do PRR, pelo acompanhamento da potência instalada em tecnologia fotovoltaica e também são monitorizadas as ações de comunicação e sensibilização, como é o caso deste webinar, e as ações de formação e capacitação realizadas no âmbito do PPE. Ao nível dos pactos setoriais, estes foram assinados no final de novembro do ano passado, têm como objetivo aproximar e adequar as políticas públicas que são produzidas às necessidades específicas de cada setor, pretendem envolver estes representantes para que, por um lado, possam contribuir para robustecer as diretrizes do plano e, por outro, possam contribuir também para a sua monitorização e também para exponenciar o alcance do plano. Estes pactos setoriais foram assinados com as entidades que têm medidas preconizadas no plano, portanto falamos dos municípios, do comércio e serviços, da indústria e dos centros comerciais, e a entidade signatária do Pacto Setorial do Comércio e Serviços é a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Relativamente à Comissão de Acompanhamento do PPE, esta visa acompanhar, monitorizar e avaliar o cumprimento dos objetivos e também promover a articulação entre os intervenientes, assegurando o fluxo de informação e a promoção de boas práticas. Esta comissão conta com a participação da ADEN como coordenador, da DGEG, das entidades reguladoras, da REN e operadores de rede de distribuição e das entidades signatárias dos pactos setoriais, entre outras entidades. Ao nível da comunicação e sensibilização e da formação e capacitação, foi criado um site dedicado ao plano, que está em constante atualização. Estamos, portanto, nesta fase de monitorização a produzir novos conteúdos. Temos um conjunto de FAQs que podem ser consultadas neste site. Temos também um e-mail dedicado ao plano. No social media da ADEN, ou seja, no LinkedIn e Facebook, têm saído algumas dicas de poupança. Por exemplo, agora em dezembro estas foram dedicadas à época natalícia. Temos realizado vários webinars setoriais com os signatários dos pactos setoriais e também com outras entidades. E a formação, tanto na ótica da eficiência energética como na ótica da eficiência hídrica, estão a decorrer e assim deve continuar. Por último, qual é especificamente o papel das associações representativas do comércio e serviços nesta fase de monitorização? Uma vez que se encontram tão próximas das empresas, o vosso apoio será determinante para o sucesso tanto da implementação como da monitorização deste plano. E o que gostaríamos era que, por um lado, nos apoiassem na divulgação do plano junto das empresas, contribuindo para a sensibilização para esta temática da eficiência energética e hídrica e para a necessidade de alteração de comportamentos. E, por outro, gostaríamos também de contar com o vosso apoio na monitorização mensal da implementação de medidas e ações, nomeadamente através do reporte mensal da componente qualitativa, ou seja,
quais são as medidas e ações que as empresas implementaram num determinado mês, bem como outros fatores que podem ter tido impacto na variação do consumo energético desse mês. E pronto, da minha parte é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção e peço desculpa se me alonguei um pouco. Bem, muito obrigado, doutora Cláudia Mafra. Agradeço-lhe as suas palavras, que foram extremamente estimulantes. E agora passaria ao próximo painel, constituído pelo meu querido amigo Miguel Pina Martins, com quem tive o prazer de ontem estar no bem-sucedido Retail Summit, e que foi uma lição para todos nós que estivemos presentes, bem como com o Paulo Moraes, diretor-geral da Gin Tónico, e que serão 2 setores, quer o retalho, quer o setor dos ginásios, bastante atingidos por o incremento do preço da fatura, e acho, doutora Cláudia Mafra, se permite, a maior sensibilização para as empresas é a fatura ao final do mês, quando recebemos do comercializador de energia os aumentos que sucessivamente nos irão ser cobrados. E sem demoras, passaria a palavra ao meu querido amigo Miguel Pina Martins para nos partilhar as suas boas práticas e a sua experiência. Muito obrigado. Obrigado, e muito obrigado pelas simpáticas palavras. E assim, queria realmente falar aqui um bocadinho sobre temas. Sei que já estamos aqui um bocadinho atrasados no timing. Eu também realmente só tinha até às 15h30, que era aquilo que tinha marcado, mas eu vou ser bastante conciso e straight to the point, também depois da apresentação espetacular que foi feita pela doutora Cláudia, que na realidade disse um bocadinho tudo daquilo que é possível fazer. Acho que muito dificilmente é possível fazer mais alguma coisa. Nós no comércio temos um tema, para além de obviamente todos os temas que temos feito, de desligar as luzes, mesmo o tema das montras, de todas as poupanças de energias, os temas dos ar-condicionados, da temperatura dentro das lojas, é realmente alguns temas que para nós são aqueles que podem ter um impacto até superior e que acabaram por não ser aplicados, que era o tema das restrições dos horários, de podermos ter aqui um bocadinho mais de eficiência nos horários, porque obviamente gasta-se mais de energia quando as lojas estão abertas. E isso foi um tema que nós lançámos para cima da mesa e que na altura não foi acolhido, mas que deixávamos esse apelo, porque acreditamos que essa é uma das maneiras de que se consegue não só reduzir o tema da energia, como também conseguir-se, de certa maneira, ter que as vidas das pessoas sejam também melhores, pelo facto de hoje em dia termos centros comerciais, por exemplo, onde as lojas fecham ao domingo à meia-noite, e onde precisamos ter lá pessoas até à meia-noite, mas onde não há vendas sequer entre as 10 e a meia-noite, principalmente a um domingo ou uma segunda-feira, e que acabamos por estar a gastar energias, estar a gastar a paciência das pessoas, porque ao domingo toda a gente obviamente quer estar a descansar, especialmente à meia-noite, e onde temos algumas dificuldades nesse campo. E portanto, esse é um dos pontos maiores e um dos pontos onde nós, apesar de não estar obviamente incluído nesta estratégia e que não foi, acabou por não ser imputado diretamente e que não houve uma imposição do tema, não queríamos deixar de falar sobre o tema porque achamos que pelo menos merece uma discussão um pouco mais alargada e que poderia efetivamente ter um impacto extremamente positivo no tema da poupança de energia. Nos outros temas há realmente acima de tudo um problema grande, especialmente no comércio, mas não só, mas que é transversal à economia toda, que é realmente os preços foram imensos a nível de fatura de energia. Não? Eu dou o exemplo da Science for You, que é o exemplo obviamente que eu conheço melhor, mas nós tínhamos uma fatura de energia que andava à volta dos 4.000 euros e que passou para perto dos 20.000 euros. E isto obviamente é um tema grande, 4.000 euros já era só por si, mas passou para ser um tema muito, muito grande, numa altura em que temos a inflação, em que temos a guerra, em que temos uma pequena diminuição do consumo, temos realmente um problema também grande com o aumento dos custos e que vai originar ainda mais problemas depois na cadeia. E acima de tudo, este tipo de coisas que foram dadas anteriormente, acho que basicamente está lá tudo explicado, é realmente interessante. Aqui o que nós acabámos por fazer foi também o tema da revisão, que não produz uma poupança de energia, mas propôs uma poupança na fatura, que é o tema dos painéis solares, e de conseguimos encontrar alternativas ao consumo que possam permitir que se faça uma produção energética que permita o autoconsumo,
e isso tem sido relevante, menos nas lojas, mais no nosso caso aqui Science for You, mais no nosso caso temos uma fábrica e onde podemos fazê-lo, mas acima de tudo essa procura de alternativas foi extremamente utilizada por parte dos retalhistas e não só, e vai continuar a ser. Pensamos que se calhar este tema não vai desaparecer do nosso dia-a-dia, pelo contrário, porque acaba sempre por ser positivo para o ambiente se nós conseguimos poupar a fatura de energia, e aquilo que nós deixamos, pelo menos como desafio, é realmente podermos voltar a falar do tema dos horários, porque acreditamos que neste momento a grande fatia que pode realmente trazer alguma eficiência energética muito dificilmente não passará por aí para podermos passar para um próximo nível, porque de resto aquelas pequenas melhorias, eu acho que de forma genérica os retalhistas já o fizeram, nomeadamente também com a substituição das luzes para LED tem sido também algo muito, muito importante, e acho que se queremos agora continuar esta poupança iremos ter que passar para um nível seguinte, e penso que esse também será obviamente o grande tema de discussão. Mas genericamente era isto que eu queria partilhar convosco, e passava então, se o Vasco me permitir, a palavra ao Paulo. Se não permitir, também se quiser fazer uma apresentação. Não, com certeza, Miguel. E agora daríamos a palavra ao Paulo Moraes, que tem todo o interesse em falar sobre os seus gastos de energia. Aliás, eu vou falar de maneira mais ampla e que vai abranger muito também dos serviços de comércio. Isto porquê? Porque os ginásios, tal como a restauração, por exemplo, são espaços onde, independentemente de ter um cliente, 20 clientes, 200 clientes ou sua capacidade máxima, não dá para implementar algumas das estratégias. Portanto, eu não vou só falar do meu caso, daquilo que foi feito no meu caso, que está a ser, espero que venha a ser um caso de sucesso, mas também daquilo que está a acontecer no setor. Portanto, o que aconteceu basicamente, isto em termos de faturas, só para ter uma ideia, mas provavelmente isto é mais uma vez a história de todos nós, portanto quem está com os serviços e com serviços de atendimento ao público, ou que tem que estar em uma casa aberta, independentemente, como eu disse, ter 1 ou 20 ou a dotação máxima, é que do apanhado que nós fizemos em Portugal Ativo, portanto eu faço também parte da direção da Portugal Ativo, portanto da Associação dos Ginásios de Portugal, mais de 53% dos ginásios tiveram um aumento de mais de 200% na sua fatura de eletricidade. A maior parte destes ginásios, isto vendo um bocado a história do que se passou em Portugal, entre 99 e 2004, a maior parte foi o grande boom dos ginásios, foram pequenos e médios ginásios que abriram, de média dimensão, e na altura o que era mais barato, sem dúvida, era o gás óleo. Depois passou-se também à questão da eletricidade e das bombas de calor, porque em relação ao gás nós estivemos a fazer um apanhado e é muito menos impactante do que os custos energéticos com a eletricidade e com o gás óleo, por exemplo. Em relação àqueles, já na altura, quando foi da crise de 2010, em que houve a redução dos clientes, houve uma situação que foi uma decisão política, em que o IVA passou de 6% para 23%, portanto perdemos 17% de faturação, e aí já começamos com a preocupação da redução dos custos energéticos. E foi quando também começou a grande parte dos ginásios a fazer muitos daqueles planos que a doutora Cláudia falou, e muitas daquelas estratégias, como os LEDs, tentar reduzir ao máximo através, por exemplo, dos LEDs. Agora, há outras situações que não foi possível. Isto porquê? É o caso, por exemplo, das piscinas. Isto é um tema que temos debatido bastante. Aliás, alguns dos nossos associados já confirmaram que não vão manter alguns serviços, porque nas piscinas, uma coisa é ter uma piscina para utilização pública e para nadar, outra coisa são, por exemplo, as hidroterapias, são os protocolos escolares com crianças de idades a partir dos 3 até aos 8, 10 anos, em que o movimento dentro da água obriga as temperaturas da piscina a estarem acima de 28 graus, e hoje em dia já há muitas piscinas que não recorrem a produtos químicos, como por exemplo ultravioletas, que nos permitem ter temperaturas agradáveis de 30 graus. O que acontece é que quando baixamos as temperaturas, por exemplo, se falarmos de bebés, que hoje em dia, provavelmente, eu arrisco-me aqui a dizer, foi a tábua de salvação de muitas das piscinas, porque quem tem uma piscina um custo demasiado grande, mas como é uma atividade muito procurada, muitos dos ginásios, sem dúvida, o seu custo acaba por ser pago por esse tipo de atividades. O que acontece é que quando se baixa 2 graus nessas temperaturas, é inviável dar aulas, por exemplo, para bebés de 4, 5, 6 meses, ou também fazer as hidroterapias. Muitos dos ginásios vão ser um complemento também ao Serviço Nacional de Saúde, na utilização das piscinas para a recuperação ou para trabalho com patologias, seja oncológica, cardiologia ou até mesmo pré e pós-parto, e por exemplo todas essas atividades, embora possa para muitos pensar, se calhar isto não é a atividade principal do ginásio, não, em alguns ginásios são essas atividades que permitem manter a piscina aberta. Portanto, o que tem acontecido aqui algumas vezes é que alguns ginásios, e por exemplo só aqui na zona de Braga, onde também está localizado o meu ginásio, só este ano passamos menos 50% de ginásios com piscina, ou seja, metade dos ginásios, foram 4, fecharam as piscinas este ano. Fecharam as piscinas porque deixaram de ser rentáveis, não só pelos custos energéticos, como também manter os serviços, se adotarem determinadas medidas, como por exemplo baixar as temperaturas.
De qualquer das maneiras, eu penso que de maneira geral a maior parte dos ginásios estão a fazer já isso. A questão dos LEDs já é algo que foi implementado há bastante tempo. Não é possível nós reduzirmos a questão da eletricidade ou ar-condicionado, porque desligar o ar-condicionado na maior parte das instalações fica mais caro do que tornar a arrancar, ou seja, nós nunca sabemos ao longo do dia quais são os picos. Também é verdade que o teletrabalho trouxe uma utilização aos ginásios muito diferente do que acontecia antes do confinamento. Antes do confinamento tínhamos o pico da manhã, depois tínhamos ali a hora do almoço e depois tínhamos o final da tarde. Hoje em dia, com o teletrabalho, o que aconteceu em muitos ginásios é que depende muito da sua localização. Há ginásios que, por exemplo, têm o meio da manhã e o meio da tarde completamente cheios, o que antes do confinamento isso não existia. Porque são pessoas que têm teletrabalho e que não estão com teletrabalho, se calhar aproveitam para ir ao ginásio ao meio da tarde, para depois ficarem com o final da tarde para ir buscar os filhos aos colégios, por exemplo. Ou seja, essa variação não permite que muitos dos espaços possam desligar o ar-condicionado. E este ano nós recorremos a uma empresa de auditoria, fizemos um estudo para ver se era viável, por exemplo, desligarmos o ar-condicionado, porque em agosto muitos ginásios, entre as 2 e as 5 da tarde, até fecham as instalações, e o que se verificou é que com o pico de calor que tivemos este ano, o desligar o ar-condicionado era bastante pior, porque quando fosse a ligar perto das 4h30, para chegar ali às 5, 5h30 com uma temperatura agradável, o arranque implicaria um custo, um gasto energético muito maior do que deixar sempre ligado. Porque se estiver sempre ligado, a estrutura mantém a sua temperatura média e consegue. Agora, há uma série de situações que se calhar eu posso deixar aqui, e aí vou partir do meu exemplo, do gin tónico. Portanto, nós fizemos uma auditoria, que candidatamos também a um PRR, mas essa auditoria já foi feita independentemente da candidatura, porque era algo que estava a ser necessário, uma vez que há 18 anos atrás, como devem imaginar, os equipamentos eram muito mais obsoletos, e aqui chama a atenção que muitas vezes os empresários não temos a noção de que alguns equipamentos que nós temos, por exemplo, uma caldeira, de há 18 anos atrás tem um problema, é o chamado tudo ou nada, ou seja, basta descer um grau que ela queima a 100%, e hoje em dia já há sequenciais, portanto, que vão permitindo uma utilização e um gasto energético muito menor do que esse do tudo ou nada. E foi isso exatamente que nos aconteceu quando nós fizemos, portanto, a nossa análise, e só para terem uma ideia dessa auditoria, verificou-se que nós fazendo este investimento iríamos poupar 84,8% de custos energéticos. Portanto, nós a falar de 84,8% é um valor muito, muito elevado por causa de equipamentos obsoletos. A questão aqui está é o investimento, portanto, a necessidade e capacidade de financiamento, e aí é que existe aí algumas dificuldades. Mas, para termos ideia do que pode ser feito, a verdade é que hoje em dia, por exemplo, quem tiver piscinas, eu não sei se haverá alguém que está nos ouvir dos participantes, se tem, por exemplo, piscinas, mas muitas vezes a própria utilização da água quente, porque são águas tratadas, dá para hoje em dia usar isso para também depois ajudar no aquecimento das águas sanitárias. Ou seja, existem todos uma série de equipamentos que, se interligando, vão utilizando alguns recursos que já existem. Um dos exemplos mais, se calhar, mais comum e mais fácil de perceber é a questão do ar. Muitos dos equipamentos antigos que faziam era, aqueciam o ar do espaço ou arrefeciam, aquilo que a doutora Cláudia falou, de ter, portanto, 18 graus no inverno e 25 no verão. Nos ginásios, 25 no verão não é muito viável por causa do tipo de atividade, portanto temos que estar ali mais dentro dos 22, 23, mas mesmo que tivesse, eu vou dar este exemplo, se tivéssemos, vamos supor que o sistema está a arrefecer a temperatura para os 23, o que acontece é que se houver renovação do ar, o ar quando sai, os equipamentos antigos que faziam era pegar no ar exterior e voltar a arrefecer. E o ar que sai muitas vezes está tratado. E, portanto, esse ar deveria ser reutilizado enquanto o sistema se entendesse que não estava saturado. Porquê? Porque senão estamos a deitar ar fora que está refrigerado e que se calhar não, e que está ainda com uma ótima qualidade, por exemplo, naquelas horas em que há poucos clientes, e estamos a meter ar quente a tratá-lo para o meter. E hoje em dia já existem equipamentos que permitem essa eficiência muito maior. Por exemplo, no caso das piscinas também, hoje estive a ver um orçamento que uma bomba para tratar uma piscina, e vamos uma cuba, só para ter uma noção, uma piscina média de 14,5 metros de comprimento por 10 de largura, estamos a falar de um investimento de 14 mil euros. Se calhar 14 mil euros pode parecer muito, ou pode parecer pouco, mas o que é verdade é que a redução dos gastos energéticos para manter o aquecimento da piscina é bastante substancial. Portanto, essas são aquelas coisas que neste momento estão a ser mais efetuadas pelos ginásios, é a alteração dos sistemas, exatamente para sistemas mais eficientes, porque muitos deles já estão obsoletos, e de resto, pronto, aquelas medidas que falou, a questão do teletrabalho nós não se pode colocar, não temos muita hipótese de teletrabalho, porque é uma atividade direcionada e feita presencialmente com os utentes. A redução da climatização e da eletricidade foi como eu disse, também para nós é um bocado complicado, portanto isto se calhar é um bocadinho como a restauração, embora a restauração tenha aqueles horários em que podem fechar, mas quando estão a atender os jantares, portanto tenham uma mesa reservada como tenham todas, não é? Portanto vão ter que ter as luzes provavelmente quase todas ligadas. O que pode acontecer, e isso também que nós fizemos com medidas, foi efetivamente algo que muitas vezes não acontecia em determinados espaços,
que era as próprias salas, os próprios estúdios onde são feitas as aulas, normalmente o controle da luz era feito, por exemplo, numa recepção. É muito mais fácil esquecermos de desligar as luzes se for feito fora do espaço. O que fizemos foi uma coisa tão básica, parece uma coisa tão simples não, desculpem, tão básica, e é bastante simples, que é os conectores de desligar e ligar, mesmo o próprio ar-condicionado, mesmo a luz, o regulador de temperatura, estarem dentro dos próprios estúdios. Isto para hoje em dia parece-nos algo muito linear e básico, o que é verdade é que há uns anos atrás, quando se faziam estes estúdios, havia um controle central da recepção, havia a ideia de que a recepção poderia controlar tudo. E eu hoje em dia, quando visito alguns ginásios, ainda continuo a ver isso. E aí sim eu vejo as más práticas, que é, muitas vezes não houve aula, e o professor, porque saiu a correr, porque entretanto não houve aula, entretanto alguém falou com ele, ou um cliente cá fora, chamou por ele, começaram na conversa, nunca mais se lembra de desligar, por exemplo, a luz, ou até o ar dessa sala, a ventilação, e vem embora, e durante aquela hora podia-se perfeitamente desligar a luz, e são pequenos gestos que ao final do ano representam muito dinheiro, ou pelo menos são uma ajuda para um reinvestimento. Pronto, e basicamente era isso que eu tinha para dizer. Não sei se tem mais alguma questão. Não sei se era isso que estavam à espera em termos de medidas. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Eu estava a tentar não ocupar muito tempo, estava aqui a tentar controlar o tempo. Não, mas deixe estar que o tempo foi muito controlado, foi muito bem controlado, apesar de, como o Miguel ter-nos dito que estávamos um pouco atrasados, a verdade é que conseguimos recuperar e agora eu iniciaria o período de debate. Desculpa, eu só me esqueci de um pormenor que se calhar também é muito importante na área dos ginásios e também se calhar da restauração e da hotelaria, ou até mesmo a nível dos spas, que são realmente os redutores de caudais nos chuveiros e os temporizadores. Isso é algo que é muito básico, é um investimento muito pequeno, mas esses redutores de caudais e temporizadores são muito importantes. São muito importantes porque isso sim, nós quando fizemos essa pequena alteração, que é uma alteração muito barata, foi uma redução muito grande a nível do consumo, a nível dos chuveiros. Esse redutor de caudais e temporizadores. Chuveiros. Muito obrigado, Paulo, pela sua nota. Eu agora abriria o debate. Eu tenho, não sei se estarei correto, mas tenho um inscrito que é o Raul da Silva, que pediria que colocasse a sua questão e que dirigisse a sua questão a quem é que quer colocar. Tem que abrir o seu micro. Parece-me que a pessoa não quererá participar. Peço Não desculpa, sei. parece que os meus colegas estão aqui a dizer que não é possível abrir o microfone. Não sei se haverá alguma limitação. Não, a pessoa fechou o microfone. Ok. A pessoa fechou o microfone. A certa altura, aquilo que eu consegui ver é que a pessoa tinha fechado o microfone. E, portanto, continua com o microfone fechado e, portanto, assim não consegue participar ou colocar a sua questão. Não sei se haverá mais pessoas que querem participar. Eu não consigo ver. Pelo menos não há. Não há mãos no ar. Portanto, não havendo mãos no ar. Não sei se alguém quer participar. Isto é sempre difícil ser o primeiro, mas alguém há de ser o primeiro. Eu desafiaria o meu amigo José de Matos a dizer qualquer coisa, mas pronto, mas estou a ver se arranja um candidato. Já posso falar, é? Podes falar. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Pedro. Já que sou desafiado a falar, não é? Pronto. É uma preparação para amanhã. Não, amanhã não.
Eu estava exatamente a pensar em duas questões. Uma delas na dificuldade que nós vamos ter para monitorizar a aplicação de tudo isto, uma vez que o setor do comércio e serviços é muito vasto, e a criação de um sistema de acompanhamento e de monitorização para saber se as empresas estão a implementar este tipo de orientações ou quais são as dificuldades específicas, do ponto de vista mensal, não é fácil fazê-lo. Isto era uma das coisas a que eu estava a pensar, em que a monitorização é relativamente complicada, eventualmente, mesmo que todas as associações procurem, junto dos seus associados, obter esta informação de forma mensal, é um pouco complicada. Talvez funcionasse melhor por registro de dúvidas ou registros de boas práticas, mas não sei se já existe alguma coisa pensada para isso. A outra, eu próprio pertenço a uma associação que comercializa muitos destes sistemas, como os redutores de fluxo ou temporizadores, os sistemas fotovoltaicos, etc, etc, etc. Portanto, tudo o que tem a ver com a área de climatização e a área de sanitários e também uma boa parte de iluminação. E talvez fosse interessante procurar, para além destas orientações, e foram aqui citadas, nomeadamente pelo Paulo Moraes, algumas boas práticas e algumas experiências na implementação de medidas de poupança energética, talvez fosse interessante, não é aqui fazer publicidade nem às marcas, nem às empresas, mas talvez fosse interessante a divulgação junto das empresas de comércio e de serviço das soluções. E talvez de alguns fornecedores de soluções que estejam disponíveis para apoiar uma análise de custo-benefício, uma vez que, como aqui foi dito, há a implementar algumas medidas que são complicadas. Há uma terceira questão que eu me coloco sempre, é quando nós abordamos as questões relativas à eficiência hídrica das reutilizações de águas. E também na eficiência energética quanto à utilização dos sistemas de aquecimento das águas sanitárias ou até para o aquecimento central. Isso estava dependente de uma alteração ou de um novo regulamento dos sistemas prediais de águas, que mora há vários anos no Ministério do Ambiente para aprovação, porque obviamente que implementar essas coisas nas empresas ou nas casas das pessoas obriga a soluções que sejam devidamente regulamentares, não é? E o nosso sistema antigo das instalações prediais de águas e de esgotos não contempla essas soluções mais modernas, que são modernas com uma dúzia de anos, mas não estão contempladas. E, portanto, era algo que se calhar era importante também revisitar. E, portanto, até já falei demais, Vasco. Não, tu nunca falaste mais. E muito obrigado pelo teu contributo, que foi sempre, como sempre, bastante útil. Não sei se mais alguém quererá intervir. Parece que estamos com dificuldades ou as intervenções foram tão claras, o que também pode ter sido o caso, e não tenham gerado dúvidas a ninguém, e que, portanto, isso não há dúvidas, não poderemos colocá-las, e se elas foram todas respondidas, e se não há dúvidas, eu passaria, já que não conseguimos ter mais debate,
terei que ir para as conclusões e o encerramento. Infelizmente, parece-me que o engenheiro Vieira Lopes, presidente da CCP, não poderá estar presente e, portanto, terei que eu fazer esse encargo de fazer as conclusões e o encerramento deste webinar. Em primeiro lugar, agradecer a todos, não só os participantes como os palestrantes, como a ADN, por estarem neste webinar e penso que tenha sido do interesse de todos. Em segundo lugar, vou tirar algumas conclusões. Primeiro, algo que foi referido pelo Miguel Pina, que é a questão dos horários. De facto, a posição da CCP e de algumas das associações relativamente a este tema foi mal compreendida e a sua preocupação da CCP vinha exatamente, como o Miguel disse, numa perspectiva de redução do consumo de energia. Nós temos em Portugal, isto não é voltar ao passado, ou querer voltar ao passado, é uma discussão que já tivemos há 10 ou 15 anos, relativamente aos domingos, aos encerramentos aos domingos. Não, isto é uma questão completamente diferente, como o Miguel referiu e bem. É uma questão que tem a ver com poupanças energéticas. Não só nos centros comerciais, também nas lojas de rua, em que há períodos em que muitas vezes o retalho e os serviços têm que estar abertos, mas em que os proveitos são poucos porque não existem consumidores. O facto de termos um horário de funcionamento das lojas e dos serviços em Portugal muito alargado deve-se ao facto de ter-se criado na população um sentimento que há sempre uma necessidade da pessoa ir a um estabelecimento comercial, seja qual for a hora. Se perguntarmos se um estabelecimento comercial, um supermercado ou uma parafarmácia ou uma livraria deverá estar aberta às 3 da manhã, as pessoas dizem que sim, porque pode-lhes apetecer às 3 da manhã irem comprar um livro ou ter a necessidade de comprar o leite para a sua criança, ou etc, etc. Mas a verdade é que, por exemplo, eu lembro-me bem, há 20 ou 30 anos, porque já começo a ter alguma idade, há 20 ou 30 anos fez-se na cidade de Lisboa lojas de conveniência que estavam abertas toda a noite. A verdade é que elas todas se encerraram. E por alguma razão foi. E a razão terá de sido a pouca rentabilidade que essas lojas tiveram a partir de determinada altura. Se calhar era muito interessante ter uma loja aberta às 3 da manhã para vender cafés, vender tabaco, vender etc. o que for, mas a verdade é que não eram rentáveis. E não sendo rentáveis, não podem estar abertas. A questão da energia vem colocar este tema em cima da mesa, porque de facto, como o Miguel Pina Martins disse, estar um centro comercial aberto até à meia-noite, porque tem que estar aberto até à meia-noite, mas quando não tem consumidores e tem que ter lá uma pessoa, já não é útil. E, portanto, e muitas vezes não é só a questão do próprio consumo, do próprio estabelecimento comercial e toda a envolvente. Muitos dos locais, infelizmente, para bem ou para mal, os próprios trabalhadores têm que se deslocar em veículos próprios, pessoais, para os seus locais de trabalho. Isto faz com que o consumo de energia seja ainda maior. E, portanto, o iniciar desta discussão, e foi somente o iniciar dessa discussão que a CCP quis levantar. Obviamente que foi incompreendida por alguns setores, mas provavelmente o tempo, que é sempre um bom conselheiro, nos dará alguma razão. A segunda questão é a questão que é os custos que as empresas estão a ter e aquilo que podem fazer, e isso passaria para a intervenção do Paulo, relativamente aos valores que estão a ter nas suas faturas de energia todos os meses. E aquilo que podem fazer. E podem fazer, como disse também o Zé de Matos, podem fazer a instalação de sensores e de outros aparelhos, porque provavelmente o LED, muitas das empresas de retalho hoje já o instalaram. É óbvio que empresas de serviços como ginásios, cabeleireiros, hoje procurarão
quais são as soluções que poderão ter para ter uma redução de custos substancial, porque isso muitas vezes depende da própria viabilidade do negócio. Tudo isto terá que ser feito e as empresas, obviamente, e os seus gestores, racionalmente irão fazer. Seria como... Isto leva-me a algo que já tinha referido na minha primeira intervenção inicial, quando da abertura deste webinar, que é a questão dos apoios do PRR e do Portugal 2030. Nós sabemos que os do PRR já estão mais ou menos todos definidos, mas os do Portugal 2030 estão a ser ainda definidos. E o setor do comércio, que é, como disse e como referi, um setor que em termos energéticos é um dos grandes consumidores, 35% é quase mais de um terço do consumo nacional de energia, terá que ser abrangido. E provavelmente terá que ser abrangido dos modos como o Zé de Matos e o Paulo Moraes referiram. Provavelmente a questão que o Paulo Moraes referiu e o exemplo que o Paulo Moraes referiu de uma sala de ginásio pode ser amplificado também aos próprios estabelecimentos comerciais, porque quando o trabalhador ou o colaborador sai da loja às 7 da tarde, pode-se esquecer de apagar uma luz, e pode-se esquecer de apagar um aquecimento, pode-se esquecer de várias coisas. É um erro, é perfeitamente humano. E, de facto, hoje o mercado já tem soluções, inclusivamente através dos nossos telemóveis, para baixar ou desligar esses mecanismos, e se a pessoa se esqueceu, alguém pode se lembrar e remotamente ter acesso à loja e apagar esses dispositivos, os dispositivos elétricos que estiveram acesos. E, de facto, são estas pequenas medidas, mas que reproduzidas de uma forma muito grande, em muitos estabelecimentos espalhados pelo país todo, terão que ter apoio e que terão que ser consideradas nas próximas programações dos fundos comunitários, porque provavelmente teremos todos a ganhar e, de facto, estão de acordo e estão em linha com aquilo que é o desígnio da própria Comissão Europeia da transição gêmea, seja a transição verde acompanhada da transição digital. Doutor Vasco, desculpe só interromper, mas só para chamar aqui... sim, eu concordo com o que está a dizer, mas aqui uma chamada de atenção. Só para ter uma ideia, o nosso PRR, nós submetemos antes de 31 de maio de 2022, de 0 a 5, que é aquele que é a pontuação, nós estamos com 4.8, porque o nosso equipamento era obsoleto, isto era uma alteração que nós já íamos fazer. Foi-nos dito logo que não, que fomos as primeiras empresas a submeter, e posso lhe dizer que até agora ainda não conseguiram dar resposta, porque a resposta que dão é que não têm pessoal suficiente para agora dar andamento ao processo. Ou seja, o processo para a avaliação do projeto. Pronto, ou seja, foi feita uma pré-avaliação, fomos logo daqueles mais elegíveis, porque éramos um caso praticamente de sucesso para a alteração que íamos fazer, porque já tínhamos feito uma auditoria, porque nós já íamos submeter as alterações. Aliás, nós vamos avançar com financiamento privado, que vai ter que ser, não há outra hipótese, porque temos mesmo que mostrar tudo isto, e é uma pena, é o que eu digo, é uma pena, porque estes processos, se fossem mais céleres, também acho que não só o país beneficiava, mas mesmo, claro que beneficia o comerciante, principalmente o pequeno e médio comerciante, mas também o próprio país. Portanto, seria também necessário que todas estas medidas adotadas pelos pequenos e médios comerciantes, aqueles comerciantes, todo cidadão, fossem acompanhados por uma qualidade maior dos processos. Eu sei que nem sempre é fácil, mas seria bom andarmos todos ao mesmo ritmo, ou pelo menos a um ritmo mais parecido, para evitar estas questões, claro. Mas sim, concordo com o que diz. Em relação ao ar-condicionado, vou-lhe só dar mais uma chega, eu também tenho 2 clínicas e efetivamente não foi a primeira vez que aconteceu os ar-condicionados ficarem ligados de sexta a segunda-feira, e teve mesmo que se colocar procedimentos automatizados, porque é natural uma falha de alguém sair e deixar os ar-condicionados ligados dos gabinetes. É normal acontecer, e a conta da fatura é simpática, principalmente quando é no inverno e se forem instalações que não têm uma boa isolamento térmico. Pronto, também isso agora terá chega, pronto, mais simples do que disse, que é verdade. Ou seja, são todas estas questões
que nos poderão conduzir e que o Estado deveria financiar, e já que a Comissão Europeia está tão empenhada e inclusivamente após o Covid, a crise do Covid-19, bastante empenhada na transição, da dupla transição, quer a transição verde, quer a transição digital, seria bastante bom que o governo português, e aí apelo à ADN como representante do Estado português nisso, que houvesse uma consideração sobre estes pequenos, eu diria pequenos, mas grandes desenvolvimentos que pode haver numa futura poupança energética no país. E a segunda questão também tem a ver com aquilo que o Paulo disse, e de facto há uma grande, aqui tenho alguma dificuldade, e isto se calhar é devido à heterogeneidade da CCP, mas se calhar temos alguma dificuldade porque de facto o Covid trouxe vários hábitos, alterações de hábitos, nomeadamente a questão do teletrabalho tornou-se bastante popular em alguns setores, mas temos de ter também em consideração que há outros setores que podem ser prejudicados com a questão do teletrabalho. E, portanto, para uma nota para encerrar, mais uma vez agradecer a todos a vossa participação neste webinar, espero que tenha sido do vosso agrado e a CCP irá replicar. Mais uma vez agradeço a todos e muito obrigado. Pronto, está feito.